Olá, vamos dar um tempinho aqui até o nosso irmão Eliandro dar uma entrada. Espera só o Eliandro entrar aqui um pouquinho. Boa noite, meu irmão. Tudo bem, Eliandro? Boa noite, tudo bem? Quanto tempo, hein? Nós estamos sumidos, estamos? Precisando de voltar às atividades agora, se Deus quiser. Mas vamos devagarzinho, nós vamos voltando. Isso aí, É aos poucos mesmo, né? isso aí. Leandro, Eu achei obrigado que por eu ter ia ver aceito. vocês hoje, Oi? pessoalmente. Eu achei que eu ia ver vocês pessoalmente hoje. Nós também. Até nós não conseguimos fazer nosso encontro presencial, porque nós tivemos Ah, 10 voluntários com Covid. nossa Senhora, que isso. Aí nós suspendemos todas as atividades da casa, né? Até a gente conseguir fazer o nosso encontro com segurança. Tá certo. Não podemos correr risco não, né, meu irmão? Não, tem muito trabalho para a gente poder adoecer. Tem, com certeza. Leandro, primeiro a gente queria agradecer a você de ter aceito, tá? Esse encontro conosco. Você é um irmão muito querido da nossa fraternidade, que tem contribuído com a gente aí há um bom tempo, né? Dentro das suas possibilidades. E a gente queria, nesse momento, então, elevar nosso pensamento a Jesus, aos mentores espirituais de nossa casa, e agradecê-los porque nos deu a oportunidade de nos reunirmos nesse sábado para falarmos das mensagens de Jesus, para consolar nossos corações e para que os bons espíritos, tendo acesso a cada um de nós, possam nos tratar nesse momento, fortalecer o nosso ânimo, erguer a nossa vontade. E nesse momento em especial nós entregamos a você, para que junto aos seus mentores espirituais, seus espíritos amigos, possam trazer a mensagem consoladora que nós precisamos enquanto fraternidade. Que Jesus possa abençoá-lo e que, de uma forma muito especial, possa animá-lo a jamais desistir de ser um tarefeiro dessa seara. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Eu é que agradeço a você, agradeço ao Felipe, agradeço a todos vocês por ter me dado essa oportunidade de estarmos juntos para podermos estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus, sabendo de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que nós não temos outra opção para chegarmos na condição de espíritos superiores. E que cada um de nós possamos, sabedores que somos, de que somos co-criadores de todo o trabalho que nós temos, Jesus como grande responsável, e que nós temos condições, sim, de estarmos auxiliando dentro do possível para que aconteça o mais rápido possível o processo de transição planetária para que nós possamos, em breve, estarmos em mundos melhores. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós façamos a nossa parte, que nós damos a nossa contribuição. Não vamos nos preocupar em querer fazer, às vezes, o que outros já fizeram em questões de quantidade. Vamos nos preocuparmos com a qualidade daquilo que nos foi colocado pela espiritualidade do mundo maior. E para que nós possamos fazermos isso, a primeira coisa que nós temos que entendermos é de que nós somos espíritos milenares e de que nós somos espíritos eternos, de que nós temos por obrigação de entendermos esse compromisso e entendermos
de que nós somos filhos de Deus e que nós temos um irmão chamado Jesus, que nos trouxe todo o exemplo do que nós temos que fazermos para nos tornarmos espíritos superiores. Então, na oportunidade de hoje, que os irmãos nos concedeu, nós vamos falarmos do capítulo 45 do livro Caminho, Verdade e Vida, com o auxílio do nosso querido Emmanuel, né, que vem trazer para nós sobre essa questão de conversar, de falarmos, da palavra, que nós temos que entendermos de que a palavra, ela é como se fosse uma flecha. Depois de lançada, não tem como retornar. Então é preciso que nós observamos, porque a palavra, ela é construtora. E o que nós temos que observarmos de nós mesmos? O que nós estamos buscando com as nossas dificuldades, sabemos que são muitas, em construir através das nossas palavras. Essa palavra está sendo uma palavra destruidora ou construtiva para o próximo? Porque nós somos participadores de todo o processo para que nós possamos termos um mundo melhor. Então, o que nós temos feito? E tudo aquilo que nós recebemos hoje na atualidade, podemos ter certeza absoluta, foram sementes que nós plantamos no passado, principalmente através da fala, e que hoje nós estamos recebendo. Isso tanto no sentido individual e no sentido coletivo, como o período em que nós estamos vivenciando, que é o período atual da pandemia. Foram palavras malditas, palavras destruidoras, e que hoje gerou, de certa forma, este fruto, esta oportunidade que nós estamos tendo com a pandemia. Então, meus irmãos, nós, com a leitura deste capítulo que Emmanuel nos deixa, é para que nós possamos observarmos. Porque quando Paulo nos traz na carta de Efésios, no capítulo 4, versículo 29, quando ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que ele quer dizer, nenhuma palavra nojenta, que nós possamos nos policiarmos, para que nós possamos sermos construtores, porque a forma de matar não é somente em tirar a vida das pessoas, no sentido material, mas quantas vezes que nós matamos o outro com as nossas palavras destruidoras. Quantas vezes que nós matamos o outro na sua ansiedade, na sua esperança de algo, e nós, de uma forma torpe, de uma forma nojenta, nós deixamos algo sair que traz prejuízo para aquela outra pessoa. E nós lembramos de Chico Xavier, quando ele nos traz que quando nós não tivermos condições de falarmos algo produtivo, que nós enchamos a boca de água, para que nós não venhamos, através da fala, prejudicar o próximo. Porque se nós lançamos palavras destruidoras, podemos ter certeza absoluta de que nós estamos vinculando com situações que no futuro nós vamos ter que ter os nossos reajustes, porque não sairás daqui enquanto não pagares o último centavo.
E às vezes, num detalhe simples, numa fala incorreta, nós a destruímos. Divaldo Pereira Franco traz em uma de suas palestras de uma palavra destruidora de uma professora com uma criança no jardim, onde que quando ela foi falar com uma determinada aluna, ela falou aquela gordinha, e a menina ouviu. O que hoje, né, de uma certa forma, se chama-se o bullying. E esta criança, ela foi se entristecendo, ela foi se envergonhando da sua condição física, porque ela virou chacota na sua escola e ela foi se trancafiando dentro do quarto e aos 15 anos ela cometeu suicídio. Por um processo de que iniciou-se de uma conversa, de uma palavra maldita. Então, muitas das vezes, se nós nos permanecermos em silêncio, nós vamos auxiliar o outro muito mais. Porque nós temos o planeta que nós merecemos. Porque é a imagem e semelhança nossa. Porque lá no segundo livro de Chico, quando a mãe dele vai falando, que ela vai visitando outros planetas, ela vai falando sobre a energia da Terra, o irmão que estava com ela diz: esta energia obscura do planeta Terra, isso são os próprios moradores do planeta que produziram. E nós vamos ver de que hoje o planeta ele está num processo de expurgação desta energia, e muitas dessas energias elas foram construídas pelas nossas falas. Quantas guerras que iniciaram por causa de falas mal faladas, palavras malditas. Então, meus irmãos, o que o nosso querido irmão Paulo pede a nós, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, que nós possamos nos policiarmos, principalmente também com as crianças. Quantos pais que desnorteiam um espírito que ainda se encontra nessa encarnação numa infância, através de falas, de palavras, em que pode trazer traumas, que podem trazer situações e que vai acompanhar essa criança, este espírito, por muitos e muito tempo. Então é preciso que nós nos policiamos. É preciso que nós entendemos de que nós fazemos parte de um todo. E na sequência ele diz: mas só a que for boa para promover a edificação. Nós temos que preocupar-nos em edificar, construir, auxiliar. Vós podem fazer o que eu fiz e muito mais. Meu irmão, policia a hora para mim, tá? Fazer favor? Pode deixar. Tranquilo? Meu tempo aí, tá? Então, o que que Jesus está dizendo para nós? Que nós somos capazes de construirmos, mas também nós, com o nosso mau uso do nosso livre-arbítrio, nós podemos destruir. E nós estamos aqui porque qual que é a finalidade da reencarnação? Livro dos Espíritos. É nós buscarmos a evolução espiritual. E para que haja esta evolução, nós temos que trabalharmos no item principal que a doutrina dos Espíritos venha nos trazendo, que é a reforma íntima, para que nós possamos fazer a manifestação do reino de Deus
como Jesus traz no livro Boa Nova, no diálogo dele com Hanã. Eu venho a ver como estar implantado e implantar o reino de Deus nos corações dos homens. Como que está? O que nós temos feito para que possa florescer, edificar, construir através das nossas palavras? Porque a palavra, a conversa é energia. E como que está a energia em que nós estamos deliberando através da palavra? Porque lá em Mateus, quando nos traz de que nada que adentra a boca contamina, sim o que sai da boca. É o que sai, é o que nós estamos deliberando, porque nós só iremos deliberar aquilo que está cheio os nossos corações. Então, o que está cheio os nossos corações? Nós estamos preocupando em fazermos uma faxina na nossa casa mental para que ligamos o nosso pensamento com o nosso coração e que se manifeste através das palavras, para que estas palavras venham auxiliar o próximo. Porque nós temos que entendermos de que nós não vivemos para nós. Nós temos que entendermos de que nós temos que vivermos para o próximo. Nós temos que buscarmos o que Jesus, como a doutrina dos Espíritos, nos traz muito claro sobre o exemplo e guia que nós temos que seguir. Jesus não escreveu nada. Jesus traz o seu evangelho através da fala, da conversa. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito no momento atual em que nós estamos vivenciando hoje, na pandemia? Quantas falas destruidoras que nós temos ouvido, de que Deus é culpado, de que Deus é que mandou essa doença. Olha a falta, olha a ignorância da nossa parte. Olha o que nós estamos, de certa forma, auxiliando, porque a partir do momento em que a minha fala ela é destruidora, eu estou mais do que nunca auxiliando aos nossos irmãos menos desavisados do Evangelho. Nós estamos alimentando as energias dos nossos irmãos que ainda se alimentam das trevas, porque as nossas falas, elas estão sendo destruidoras. As nossas conversas são destruidoras. Aonde que nós chegamos, o assunto é o mesmo, que é a preocupação da questão de quantos que morreram, os que não morreram, qual que morreu em situações piores uma do que as outras. E nós esquecemos, por muitas das vezes, de olharmos, de analisarmos pelo ponto positivo que ocorre no momento atual do planeta Terra. Porque o Cristo nos deixa muito claro: não colocareis fardos pesados em ombros fracos. Se nós estamos passando pelo que nós estamos passando, é porque nós fomos preparados para podermos passar. Porque senão seria muita injustiça de Deus nos dar algo que nós não tivéssemos condições. Mas Deus não é injusto. Deus é justo. E isso tudo é pela misericórdia do Pai para conosco. Porque quantos de nós que temos aprendido, aqueles que queiram estar aprendendo,
com o período que nós estamos passando, pelas situações, pelas provas, porque nós temos que passar, porque nós estamos em planetas de provas e expiações. Nós estamos para receber uma certificação. Para recebermos essa certificação, é preciso que nós provamos em qual posição em que nós nos encontramos. Porque em mundos regenerados, nós não vamos poder continuar agindo como nós, ainda de certa forma, agimos. Porque as nossas palavras, elas terão que ter um percentual maior de paz, de amor, de construção, de esperança, que é algo que hoje tanto nós buscamos, a esperança de um mundo melhor. Mas para que haja esse mundo melhor, é necessário que nós buscamos a ser melhores. E na sequência o nosso irmão traz para nós, para que dê graça aos que a ouvem. Porque nós temos o compromisso com o próximo. Porque nós temos que nos convivermos em comunidade. Nós temos que viver para o outro. O problema maior nosso é que nós queremos que as pessoas vivem para nós. E que nós sejamos servidos. Mas esse não foi o exemplo que Jesus nos trouxe. O exemplo que Jesus nos trouxe é que o Filho do Homem não tem uma pedra para encostar a cabeça. E o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim servir. Nós vamos ver o quanto que as famílias, tendo a necessidade de estarmos mais próximos, o quanto que aumentou o feminicídio, o quanto que aumentou os divórcios, e que nós podemos ter a certeza absoluta que esse processo iniciou através de uma fala mal falada, de um diálogo mal feito, de uma conversa mal feita, porque não houve a disciplina. Porque há momentos de que nós temos que fazer como Cristo nos traz o exemplo, que é uma palavra, uma conversa que ecoa nos nossos ouvidos até hoje, quando o momento que Jesus está dialogando com Pilatos. E que ele é questionado o que é verdade, e Jesus silencia. Precisa de uma resposta maior que aquela, e que até hoje está ecoando nos nossos ouvidos. E há momentos na vida de que a ação, porque nós temos que entendermos de que nós conversamos através das ações. Nós aprendemos isso muito no teatro, quando os diretores nossos falavam: você precisa de falar algo e o seu corpo também tem que falar a mesma coisa. Porque não adianta você dar o texto, mas o seu corpo fala algo diferente. Nós temos que falarmos e agirmos, porque há a palavra falada, há a palavra escrita, e é preciso que nós falamos que está cheio o nosso coração, porque muitas das vezes o nosso ato é de bondade, mas o nosso pensamento não é de bondade. E Leon Denis nos deixa muito claro de que é uma bondade falsa. Porque você está dizendo algo que ainda você não trabalhou. É lógico que nós estamos em processo de evolução. Nós não podemos pensarmos de que nós só vamos poder fazer algo quando nós já estivermos prontos.
E Chico nos deixa muito claro que se fosse para ele poder estar pronto para iniciar os seus trabalhos, ele não teria iniciado até hoje. Nós temos que iniciarmos, porque o Chico diz que nós vamos cair todos os dias, mas é necessário que nós levantamos também todos os dias, para darmos continuidade no exemplo que Jesus nos trouxe no caminho do Gólgota. Porque para um espírito de domínio de formas, uma cruz que pesava lá 70, 90 quilos não é nada. Mas ele dá para nós o exemplo de que nós iremos cair. Mas é preciso que nós levantamos. É preciso que nós nos corrigimos. É preciso que nós façamos como Santo Agostinho, avaliarmos no final dos dias, à noite, como que nós estamos, é o controle de qualidade de nós mesmos. Que é a forma de nós nos reformarmos intimamente. É a forma de nós trabalharmos e o trabalho trabalhar em nós. Porque não adianta o trabalhador trabalhar e o trabalho não trabalha nele. É preciso que nós trabalhamos em nós, reformamos em nós, disciplinamos o nosso falar, para que dê graça aos que ouvem, aos que estão próximos. E Emmanuel vem trazer para nós o gosto de conversar retamente, e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal, amor de irmão, de família, amor que já estamos trabalhando, buscando sublimar este amor interno de que existe em nós. Quantas orientações, quantos esclarecimentos em que nós buscamos e que nós levamos também de uma certa forma para os nossos irmãos através da conversa, através das palestras. O Eustáquio, um amigo nosso, do Grupo Espírita Nosso Lar, ele fala muito sobre esse processo. Ele fala, Leandro, quantos tratamentos que são feitos através das palestras públicas das casas espíritas. Porque o trabalho ele não é nosso. O trabalho é da espiritualidade. Nós somos meros instrumentos e ainda ruim. Que iniciamos isso que nós estamos fazendo há muito pouco tempo. Porque há pouco tempo atrás nós estávamos matando os cristãos. Mas quando nós colocamos à disposição da espiritualidade, a espiritualidade, ela nos auxilia, ela vai intuir nós. E quando Jesus fez a multiplicação, ele não fez a multiplicação do nada. Ele pergunta, o que tens? É preciso que nós multiplicamos, mas para que multiplique é preciso que ter algo. E é tão gratificante, e é tão assim, gostoso, igual aconteceu comigo essa semana que passou, uma pessoa que veio na casa pela primeira vez, que participou do estudo, eu não a conhecia. E a espiritualidade me intuiu para falar de um determinado assunto, e na saída ela falou, você falou o que eu precisava de ouvir. Se minha irmã, não fui eu, foi a espiritualidade que nos intuiu. Agradeça a Jesus por isso. E nós estamos sendo trabalhados nesse sentido. Então é preciso que nós valorizamos esta oportunidade que nós estamos tendo. Ide e pregai o Evangelho aos quatro cantos. Isso é que Jesus nos pede. E na sequência, Emmanuel nos traz as almas que se compreendem neste ou naquele setor da atividade comum, estima
as conversações afetuosas e sábias. Gente, na obra de Deus, na obra do Pai, todas as atividades que nós fazemos, porque às vezes nós achamos que a atividade do Pai é só a atividade que nós estamos fazendo dentro dos tempos religiosos. Não é. Quando o Mestre nos pede que buscais o reino dos céus, ele está pedindo que nós espiritualizamos tudo aquilo que nós fazemos. Porque quando Emmanuel fala aqui sobre atividade comum, estima as conversações afetuosas e sábias. Será que nós estamos tendo esta conversa afetuosa e sábia no nosso lar? No nosso trabalho? Porque eu não tenho que preocupar exclusivamente só no tempo religioso. Eu tenho que fazer com que isso crie um hábito na minha vida constante. Porque Jesus vem até a nós através dos nossos irmãos que vêm até nós. Quando ele diz, quando ajudastes a um desses pequeninos, é a mim que está ajudando. Então, quantas pessoas que às vezes elas querem um ouvido que possa ouvir o que eles têm a dizer. Olha, vamos trazer um grande exemplo, que é os atendimentos fraternos dentro das casas espíritas, a conversa, o diálogo, o quanto que tem surgido de efeito para as pessoas que estão vindo nas casas espíritas, e podemos nos prepararmos, porque depois dessa pandemia, as casas espíritas vão lotar. Porque as pessoas querem, elas estão com sede, elas estão com fome. Como está lá na parábola da tentação do Cristo, e teve fome. Depois que saiu do deserto, teve fome. Esta fome é a fome espiritual. Que as pessoas estão indo buscar o porquê, para quê, o porquê com elas. Vai ser o momento de nós, espíritas, estarmos preparados, porque nós vamos ter que dar o testemunho de consoladores, que é o que é a doutrina dos Espíritos. Quantos irmãos nossos que estão passando pelas suas mentes aquilo que Kardec já havia nos avisado lá no Obras Póstumas, quando ele falou que no fechamento do ciclo aumentaria o número de suicidas e o número de irmãos em estado de loucura. Então, meus irmãos, é uma grande oportunidade de nós conversar com disciplina, que nós possamos conversar para construir, promover aos nossos irmãos. E na sequência, nosso irmão traz afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus. Nós temos que sermos que guarda, este escrínio é que guarda a palavra edificante para aquela pessoa no momento em que ela está precisando. No momento em que ela está passando por um processo de desespero, como também acontece conosco, que nós não somos isentos de passarmos por essas situações. Quantas vezes que nós caímos em situação em que nós precisamos de uma pessoa para nos ouvir, uma pessoa para poder nos falar coisa que talvez esteja muito próximo de nós, mas nós não estamos conseguindo enxergar.
nós vamos ver os trabalhos dos nossos mentores espirituais, o quanto que tem feito para nos ajudar, através do diálogo, da conversa. Nós temos buscado a termos esse diálogo, essa conversa com o nosso mentor espiritual, e por muitas das vezes nós estamos buscando algo lá fora, sendo que nós já estamos numa condição de podermos estar utilizando aquilo que Deus nos concedeu, de estar por nossa conta, para nos auxiliar 24 horas ao nosso lado. O mentor espiritual. Olha que coisa mais interessante. Nós temos utilizado, nós temos tido esse diálogo edificante. Nós temos aumentado essa comunhão, esses laços nossos com esses nossos irmãos? Ou não? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Porque quando nós vamos buscar orientação com a espiritualidade nos traz, muitas das vezes, as orientações que os nossos mentores passam para eles, porque são os nossos mentores que estão com nós 24 horas. Então, olha como que ainda nós não estamos trabalhando da forma correta, e que se nós trabalhássemos, tivéssemos esse diálogo, talvez nós estaríamos passando pelo que nós estamos passando. E ele diz na sequência: a palavra procede de todos os movimentos nobres da vida. Todos os movimentos nobres, a palavra está à frente. Por quê? Porque nada nesse mundo é realizado antes que haja a palavra. Primeiro, pensamento. Segundo, palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, ao benefício da palavra. Se nós vamos reunir um grupo de espíritos encarnados, onde que nós vamos abrir uma casa espírita, a palavra foi à frente. A palavra está à frente. Agora depende da ação. Olha quanto que é bonito. Fala com um, fala com o outro, conversa com um, conversa com o outro. E assim as coisas vão acontecendo. Tem certeza absoluta, como aconteceu com o Grupo Espírita Irmão Lázaro, lá nos anos de 1967, aconteceu com a Fraternidade de Espíritas, Amigos de Jesus também. Temos certeza absoluta. A palavra vem à frente. Se nós formos falar, nós vamos criar um projeto na casa da campanha do Quilo, a palavra teve à frente. Antes de nós irmos fazer atividade, nós primeiro sentamos, conversamos e veio a palavra. Então, meus irmãos, é preciso que nós observamos que tudo na nossa vida, a palavra está adiante, como Emmanuel traz aqui para nós, dos movimentos nobres. Mas também acontece com os movimentos menos nobres. A palavra estava à frente. Quando nós, seres humanos aqui do planeta Terra, espíritos ainda evoluídos que somos, decidimos de termos Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, foi através da palavra destruidora. Porque poderíamos ter evitado, mas dependeria de nós. Depende do que nós estamos conversando. E para que nós não venhamos colher frutos piores no futuro,
Porque hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos ontem. Mas amanhã nós teremos que colher o que nós estamos plantando hoje. Então é preciso que nós observamos qual é o meu plantio de hoje. Porque o de ontem, o passado, nós conhecemos. E ele é imutável, nós não temos condições de mudar. O presente é desconhecido. E ele tem condições de ser mudado. Depende do hoje. Porque nós temos um outro grande problema. Nós temos dificuldade de vivermos o hoje. Nós gostamos de vivermos o passado e projetarmos o futuro. E às vezes esquecemos de vivermos o hoje, o presente. Porque no futuro eu quero estar assim. No futuro eu quero estar melhor. Mas muitas das vezes, estas nossas projeções são projeções materiais. São projetos materiais. E quantos de nós que perdemos a oportunidade e esquecemos de fazermos o projeto espiritual, de dizer que no futuro eu quero estar melhor como espírito encarnado, de projetarmos, porque tudo aquilo que nós estamos passando hoje foi o que nós plantamos ontem. E se nós estamos tendo a oportunidade hoje, é porque nós estamos em condições de podermos passar. Porque a espiritualidade, ela confia em nós. Quantos minutos, meu irmão? 5. Mas já? Tá vendo? Uai, que é isso aí? Olha como é que você é. Eu tô aqui. Não, eu tô aqui assim, gente, parece que ele tá falando pra mim tudo. Eu acho que eu não vou dar sinal, não. Vou ficar aqui quietinho, que aí ele pode ir falando, que eu vou continuar colocando a carapuça. Mas isso, meu irmão, é igual eu falei, são os irmãos nossos. Né? Eles vão falando e nós vamos falando. Eu sou só um microfone. Mas então, nós temos que agradecer por tudo. Quando Paulo de Tarso nos fala e nos traz, de que dê graças a tudo, é porque nós temos que darmos graças a tudo. Porque pode ser que tudo não esteja bom no momento, mas tudo está certo para o momento. Por que está certo? Porque não caia uma folha de uma árvore sem que o Pai não queira. E se nós estamos tendo as oportunidades que nós estamos tendo hoje, na atualidade, é porque nós já estamos capacitados para podermos passar, para podermos nos disciplinar, porque nós, principalmente, estamos na doutrina dos Espíritos, e sabedores que somos trabalhadores da última hora, e fazemos parte do último vagão, nós não temos mais tempo a perder. Porque nós já perdemos tempo, muito tempo, e nós, como está no livro, não há mais tempo. Nós já temos informações o suficiente para podermos fazer diferente daqui para frente. E para fecharmos, Emmanuel diz da seguinte forma, que a palavra procede de todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização e organiza famílias e os povos. Organiza as famílias e os povos. Então, meus irmãos, nós somos responsáveis de tudo que nós estamos tendo hoje, na atualidade. E que nós possamos prestarmos bastante atenção
do que nós estamos produzindo com as nossas conversas. Porque a espiritualidade nos deixa muito claro de que espíritos superiores não participam de trabalhos e conversas frívolas. Então, se nós queremos ter acompanhamento de espíritos evoluídos em condições melhores, é preciso que nós também nos melhoramos. Meu irmão, eu quero te agradecer pela oportunidade. Espero ter trago algo para que nós possamos refletir no que nós estamos fazendo, principalmente neste período. E que Jesus possa continuar abençoando a vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo e pelas oportunidades que nós estamos tendo de podermos hoje falar do Evangelho, estudar o Evangelho e podermos saber de que a nossa melhora depende de nós mesmos. Muito obrigado e que fiquem em paz e que Deus abençoe a todos. Eliandro, é muito bom nós termos a consciência de que o movimento espírita é um movimento do Cristo. Porque não trazendo para a gente personalismo e nem colocando um peso grande demais sobre as costas de nós espíritas, sabemos que nós somos trabalhadores que contribuem naquela obra que é do Pai, a quem Jesus dirige aqui nesse planeta e que conta sim conosco, conta com o nosso esforço, mas a obra não é nossa. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou e dar alguns recadinhos. Toda quarta-feira, pelo Google Meet, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, aqueles que quiserem entrar no nosso grupo de WhatsApp lá do Informativo, onde a gente coloca diariamente mensagens. Ultimamente a gente solta todo dia a mensagem do livro Justiça Divina, de Emmanuel. É um áudio gravado em um estúdio, todo dia vai. E ali a gente coloca os links de acesso às reuniões de quarta. No sábado que vem, às 18 horas, a gente vai estar falando sobre lei de sociedade. Vamos estudar um pouquinho aí o Livro dos Espíritos no sábado. E dizer também que nós temos um grupo pequenininho aí para quem tem criança, onde a gente disponibiliza material para evangelização infantil aí para as nossas crianças em casa. Então, aqueles que quiserem participar, entrem em contato aí com a gente. Leandro, vamos fazer nossa prece? Você faz para a gente? Faço sim. Elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, e aos amigos espirituais responsáveis dos estudos do Evangelho de Jesus. Rogamos, mestre, a todos os nossos irmãos de necessidades maiores do que as nossas, e que nós possamos sempre ter as oportunidades como esta, para podermos contribuirmos com uma gota de experiência, de paz, de amor a todos nós. E que assim seja, meu irmão. Muito obrigado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima oportunidade da gente trabalhar junto. Que assim seja, irmão. Muito obrigado.